Boa tarde, moçada. Vamos lá, Boa vamos começar. tarde. Boa tarde, Boa meus tarde. amores. Agora, hoje a gente vai falar do abstracionismo. Eu tive fazendo um apanhado de quais são os conteúdos que mais caem nos vestibulares, né? E isso eu já faço há algum tempo, e o abstracionismo é muito recorrente. Então, eu falei, bora trabalhar já o abstracionismo. O que a gente entende como abstrato? Naturalmente, quando a gente fala que abstrato é aquilo que não tem forma definida. Isso é abstrato, uma forma abstrata, né? Diferente de figurativo, que tem forma definida. Porém, o abstracionismo foi um movimento artístico-cultural que surgiu na Europa e foi formalizado dentro de uma escola chamada Bauhaus. Eu já falei da Bauhaus com vocês? Não. Não? Pois bem. Então, eu vou falar um pouquinho agora, depois eu faço uma aula sobre a Bauhaus, tá? A Bauhaus foi uma escola que ela surgiu na Alemanha em 1918 e tinha como objetivo regulamentar as questões relacionadas à arquitetura moderna. O foco era regulamentar a arquitetura moderna, que, por sua vez, tinha surgido motivada pelas questões da Revolução Industrial, que, com o êxodo rural, inflou os grandes polos, né? Então, esses polos industriais deixaram de construir catedrais, castelos, palácios para construir casas populares, bibliotecas, hospitais, escolas, enfim, coisas que fossem emergenciais e funcionais, de maneira funcional. Eles não se preocupavam com estética, com nada, e construíam a base de toque. Aí surge um cara chamado Walter Gropius, lá na Alemanha, que diz o seguinte: olha só, nós vamos criar uma escola que regulamente essa forma de construção, né? E foi dentro dessa escola que, além da arquitetura moderna, surgiu o design, o desenho industrial. Para quem quer fazer desenho industrial ou arquitetura, sugiro que estude muito sobre a escola Bauhaus. Depois pode até me procurar a parte para a gente a fundo, tá? Passo para vocês algumas coisas. Pois bem, dentro dessa escola Bauhaus, o ensino era parte teórico e parte em oficinas. A parte teórica é como os cursos que tem hoje de desenho industrial. A pessoa faz o curso teórico por 2 anos. Ali dentro vai ter algumas oficinas e ela vai identificar qual é a área do desenho industrial em que ela tem mais afinidade, se é o projeto de produto ou design gráfico. E aí, então, ela parte, os anos sequentes, que são de 2 a 3 anos, ela vai escolher uma das áreas. Pois bem, essas oficinas lá dentro da Bauhaus, era a oficina do desenho artístico, do desenho técnico, a oficina de marcenaria, oficina de um monte de coisa. E aí aparece um cara maluco, doido, chamado Vasily Kandinsky, que diz assim: aqui dentro nós temos que ter uma oficina da cor. E essa oficina da cor deu origem ao que nós chamamos hoje de paredes texturizadas. Então, daí nasce o abstracionismo, que é um movimento artístico-cultural. Ele nasceu fora da Bauhaus, mas um braço dele foi para dentro da Bauhaus, que eles utilizavam, sobretudo, linhas e cores para determinar tudo, profundidade, movimento, expressividade. Eles não tinham compromisso com a forma. Mas eu não posso dizer que eu não tinha forma, muito pelo contrário. Eu tenho tantas formas dentro de uma imagem abstrata que eu não consigo eleger só uma. E digo mais, eu vejo hoje uma imagem abstrata
Aí vejo, identifico formas lá hoje, daqui a um ano, eu olho com outro olhar, identifico outras formas. Aí aquelas que eu vi anteriormente, pode ser que eu não as veja mais, porque depende muito do estado de espírito do observador. Então, é uma forma que ela é mutante. Ela não muda a estética, mas ela pode mudar o conceito, ela pode mudar a interpretação. Depende do estado de espírito do observador. Então, está aqui. É uma forma não representacional, ao contrário da figurativa, que expressa por meio de figuras que retratam a natureza. O figurativo é assim. E o abstracionismo é não representacional. Tá? Vasil Kandinsky, então, foi um dos grandes artistas da arte abstrata. Tá? Então, ele foi o maior representante. Ele tem uma série chamada Improvisações. O que aconteceu? Esse cara ele é de uma família muito ligada à música, e ele também era muito ligado à música, e ele ia aos concertos. Um dia, ele fecha os olhos durante um concerto e começa a associar as cores às notas musicais. Então, a obra do Vassily Kandinsky tem uma afinidade intrínseca com as questões relacionadas com a música. Eu posso identificar notas musicais, pautas musicais, a partir de uma obra do Kandinsky. É muito comum você chegar a uma exposição de Kandinsky e o mediador, que é aquela pessoa que nos acompanha durante a exposição, nos explicando, dizer o seguinte: vamos ouvir Kandinsky? Aí você fala, mas ouvir como, né? Eu estou vendo imagens. Mas aí ele te explica e você passa a ter uma sensação sonora visualmente. Você não está ouvindo nada, mas através dos seus olhos você começa a perceber alguma sonoridade. Estranho isso, né? Eu tenho aqui um videozinho que eu vou passar para vocês que fala sobre isso. Então vamos lá. Sabe aquelas pessoas que nascem para serem especiais? Pois é, ele compartilhou com o mundo o dom de ouvir o som das cores. Você já ouviu falar sobre a sinestesia? A sinestesia é uma espécie de confusão mental que permite a percepção de mais de um sentido de uma só vez. É mais ou menos como ver cores em números e gostos em sons. Essa sensação é totalmente involuntária e autônoma. Não tem ligação nenhuma com a imaginação e é impossível de ser desenvolvida. É basicamente uma conexão anormal entre os sentidos que são normalmente separados. Cada pessoa tem uma experiência diferente com a sinestesia. Isso pode ser uma variação entre a sua intensidade e a sua frequência. As formas mais frequentes de sinestesia são: quando eu falo em intensidade e frequência, eu estou falando em qual área do conhecimento, gente? Quando eu falo em intensidade e frequência. Não está vendo? Oi? Da Física? Isso. Então, isso aqui tem muito a ver com a física. Tá? Tem muito a ver com questões da física. Por isso, botei o videozinho, porque a professora que vos fala não domina nada em relação à física. Professora, que é quando letras e números fazem a pessoa ver cores. Cromestesia, que é quando os sons despertam a visão de cores. Sinestesia de sequência espacial, que é quando os números fazem com que a noção espacial da pessoa seja alterada. E a sinestesia do formulário do número, que é quando a pessoa relaciona informações com sequências numéricas. Kandinsky tinha cromestesia e passou a representar em suas obras sua experiência sinestésica entre cores, movimento e musicalidade. O paralelo existente entre música e pintura sempre atraiu Kandinsky. Para ele, a música era a forma mais genuína de arte abstrata, pois despertava tanto sentimentos sensoriais quanto emotivos de cada indivíduo. Para ele, a música contém a chave para o ritmo na pintura, para as construções abstratas e matemáticas.
notas de cores repetidas, cores em movimento, além do que suas descrições das cores são pautadas em termos musicais. Por exemplo, um azul claro é como a flauta, o azul um pouco mais escuro é um cello, mais escuro ainda torna-se um retumbante contrabaixo, e o azul escuro de todos é o órgão. Sua concepção vem da ideia de que nossos diferentes sentidos respondem de uma determinada maneira a estímulos particulares, gostos, sons e cores. Ligada a essa crença de sinestesia, há a concepção de que cada sensação é também um aspecto da realidade, uma realidade transcendental que Kandinsky dominava. Ele acreditava que a pintura, como a música, deveria exprimir a vida interior do artista, os mais profundos sentimentos e intuições. Entre 1910 e 1914, ele começa a produzir pinturas que se relacionam diretamente com a música. Porém, ele continua em dúvida se realmente é possível construir imagens que não têm ligação nenhuma com o mundo natural e são puramente abstratas. Para ele, a cor era associativa por si mesma. Por outro lado, imagens puramente abstratas poderiam ser meramente decoração, adequadas para gravatas e tapetes. Ele sentia que levaria tempo para que o público fosse capaz de reagir espiritualmente à harmonia interior da verdadeira composição da cor e da forma. Kandinsky era formado em música, foi professor da escola de Bauhaus e é o artista abstrato mais conhecido pelo mundo todo. Se você já teve alguma experiência sinestésica ou conhece alguém que tem essa maravilhosa habilidade, deixe aqui nos comentários para mim, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo. Pois bem, galerinha, então vocês viram a relação de Kandinsky com a música. Ele dizia o seguinte... Oi, meu amor. É só para dizer que eu tornei você anfitriã, que fica melhor para você apresentar aí, tá? Aí caso alguém entre, que eu acho difícil, aí você só admite aí a entrada deles. Lá embaixo aparece um íconezinho laranja pedindo a entrada, você só clica nele e ele entra. Ok, tudo tá bom? certo. Mas eu tô aqui. Beleza. Você já está gravando, né? Você gravando. Pode arrochar aí. Então, galerinha, veja bem. Ele associava, por exemplo, as cores quentes às notas musicais mais agudas e as cores frias às notas musicais mais graves. E se a gente pensar dessa forma, simplificando ao extremo, como eu simplifiquei agora, essa relação das cores com a música, a gente consegue, ao olhar principalmente quem gosta muito e quem tem alguma habilidade musical, consegue transpor para a tela algumas sonoridades, tá? E essa era a prática do Kandinsky, tá? Então, o abstracionismo ele era não representacional, a ausência de objetos reconhecíveis a todos, né? Por exemplo, eu vejo e vocês também veem a mesma coisa. Cada um pode ver uma coisa diferente. É subjetiva, como eu já havia dito anteriormente, faz uma oposição a todos os modelos clássicos, renascentistas da arte figurativa, valoriza formas. Professora, mas ele não é sem forma? Não, ele não é sem forma. Ele tem tantas formas que eu não distingo só uma, tá certo? Depois eu posso voltar à imagem, a gente, de repente, tem mais imagem aqui, e a gente pode até analisar nós mesmos, cada um identificando uma forma, tá? Formas, cores, linhas e texturas. Então, surgiu no período da arte moderna, junto das vanguardas, é uma das vanguardas, faz uma oposição ao que é acadêmico, e surgiu na escola Bauhaus, na oficina da cor. As vertentes abstracionistas. Eu tenho a primeira vertente, que ela pode ser conhecida como abstracionismo expressivo ou informal. Esse abstracionismo expressivo e informal, ele é completamente irracional e subjetivo. Então, é desse que nós falamos. Porque o princípio do abstracionismo foi dentro dessa abordagem. Depois surgiram outros braços, outras vertentes, que a gente vai falar posterior. Suas principais características são sentimentalismo, valorização da intuição, liberdade artística,
cujo maior representante é Kandinsky. Pergunto a vocês, o que vocês conseguem, por gentileza? Eu não estou vendo o chat, tá? Então, é só no áudio. O que vocês conseguem ver aí de imagens? Conseguem ver alguma coisa? 2 montanhas e um sol. Duas, Vários sols. duas Sóis. montanhas e vários sols. Ó a ponte atacar aqui, ó. Quem mais consegue ver outra coisa? 2 asas delta. Eu Duas consigo asas delta. ver a cabeça de um pássaro e um olho. Cabeça de um pássaro. É, Eu tô vendo que cada eu acho que eu pessoa- consigo riscar aqui. Posso? Também tô vendo, Mari. Também tô vendo. Aqui, ó. Tenta riscar pra gente. Ah, sim. Deixa eu apagar. Eu vi outra cabeça de pássaro. Viu? Não sou doido. Onde você viu? Dá para ser mostrado aí? Ah, aí, mais no alto, isso. Pois é, vocês vejam que cada pessoa vê uma coisa diferente. E se nós observarmos e analisarmos essa imagem, daqui a um tempo, a gente vai entender, vai ver mensagens diferentes, formas diferentes. E vocês conseguem fazer o princípio da cromossinestesia, que é vocês olharem a imagem e pensarem em sons? Vocês conseguem fazer isso? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, porque eu imagino vários barulhos, assim, nessa foto, coisas dissonantes. Pois então, mas é isso é um som, entende? E ele fazia essa associação. A associação sonora para ele não precisava ser harmônica, entende? Ele queria que o espectador tivesse essa dimensão de entender a música enquanto cor e a cor enquanto notas musicais. Certo? Então, vamos lá. Oi, pode falar. A ideia dessa obra aí é ser algo um pouco caótico? Na verdade, essa obra é composição número 8, né? Ele tem uma série de composições. Ele não tem objetivo de passar mensagem nenhuma, é de acordo com a análise do observador. Ele abre mão, ele não tem uma prerrogativa, ele não vai ter uma expectativa sobre o que você vai sentir ao ver a obra. Ele faz a obra e cada pessoa sente o que quiser. Dependendo do estado que a pessoa estiver, essa obra até calma. Entendeu o paradoxo aí? Entendi. Você que está tranquilo vê algo caótico. Mas uma pessoa que estiver num burburinho vai olhar para essa obra e vai sentir ela harmônica. Então, é um paradoxo, porque a obra dele ela oferece vários ganchos de leitura, diferentemente do abstracionismo geométrico. Quando eu falei para vocês do cubismo, eu disse a vocês para não fazer associação do cubismo às formas geométricas perfeitas. E sim, a geometrização, uma sugestão de forma geométrica. E por quê? Porque aqui no abstracionismo geométrico, eu tenho formas geométricas perfeitas. São linhas retas na vertical e na horizontal, que dividem a imagem criando formas geométricas racionais, justapostas, uma colocada ao lado da outra, tá certo? Sem movimento. É como o azulejo, tá? Onde vocês moram, no chão tem o piso, né? Na parede tem os azulejos, é como os azulejos, uma forma junto da outra. Só que aqui não são todas quadradinhas. Eu tenho quadrado, eu tenho retângulo, mas sempre em linha na vertical e na horizontal, tá? Então, são formas geométricas, olha só. Esta obra foi uma criação de Piet Mondrian, que também foi da Bauhaus, e que também inspirou muito o design e a arquitetura. Nós, meninas, sabemos bem quantas bolsas
sapatos, padronagem de roupa, que a gente já não viu com esse tipo de estamparia. Se não me engano, eu fui dar aula para vocês um dia com uma blusa dessa, todo com forma geométrica. Então, o que ele faz? Ele divide a imagem em linha na vertical e na horizontal, formando quadrados, quadrados menores, retângulos, retângulos mais compridos, mais achatados, e usa para isso cores básicas, que são as cores primárias, mais o preto e o branco. Então, eu tenho primárias no pigmento, não na luz. Eu tenho o vermelho, o amarelo e o azul, que são as primárias, o preto e o branco. Essas formas são fortemente demarcadas por linhas pretas, tá certo? Isso é o abstracionismo geométrico, que também pode ser entendido como neoplasticismo de Piet Mondrian. Olha só, vocês vejam que é totalmente diferente daqui, mas eu não saio do padrão. São formas geométricas, linhas na vertical, na horizontal, criando formas geométricas salteadas, mas todas elas são estáticas. Eu percebo algum tipo de profundidade aí, gente? Não. E o pior é que percebo. Você sabe por quê? Quando eu boto o azul perto do amarelo, ou perto do vermelho, ele é uma cor que cria sombra, cria ideia de sombra. Eu vejo movimento através da oscilação das cores e das formas, e eu vejo profundidade através desse jogo de cor primária. É incrível isso, né? Eu também, inicialmente, eu falava, mas não vejo profundidade nenhuma nesse negócio. Até que eu consegui perceber como que ele fazia. Basta você olhar aqui, ó. Parece que o amarelo está adiante do azul, não parece? Mais ou menos. Sim. Eu vejo Parece mais assim, o mapa de uma cidade aí, né? Uhum. Tipo, de cima. Aqui, para Sei lá, é cima. o que eu consigo ver. Não tem Parece muita que... profundidade. Olha o nome. Broadway. Faz E a uma... roupa do Papai Noel ali também. Vocês estão criativos hoje. Olha só como influenciou o design e a arquitetura, gente. Hoje é tão comum esse tipo de móvel, não é? Com esse tipo de colorido. A gente vê com bastante frequência. E surgiu aí através do Piet Mondrian, que também pode ser chamado de neoplasticismo, tá? Olha só. Eu tive um aluno que fez aqueles tênis da Vans, eles têm uma promoção, todo ano tem um concurso onde eles dão os tênis da Vans e a gente pinta os tênis, ganha ou não prêmios. Aí você tem não sei quantos mil lá para gastar na Vans. E uma aluna minha ganhou pintando Piet Mondrian. Não é este que não, foi uma outra pintura. E aqui também, ó, um vestido com padronagem. Olha só, não é propaganda da L'Oréal, mas mostrando que a L'Oréal também utiliza dessa linguagem neoplasticista ou abstracionista geométrica para poder fazer as suas embalagens. Olha só, as cadeiras. Essa cadeira aqui foi projetada o Guerri, eu não consigo pronunciar o nome dele, tá? E representa uma revista que eles criaram que chama Textil. Essa revista é uma revista que teve grande circulação na Europa e tudo. Acho que fala dela aqui. Depois, vamos ver se fala dela. Se não falar, eu falo um pouco mais. Aqui, Professora, olha, a arquitetura. Oi, meu amor. você falou que isso tinha um nome. Qual é, da arte influenciar outras coisas? Design e arquitetura?
Como assim? Deixa eu ver se eu É, lembro. você falou que tinha um nome, eu só não peguei. Dessa obra aí tá influenciando várias outras coisas. Não me lembro. Mas é realmente uma influência. Você veja que isso hoje para nós é comum. Você imagina isso no início do século passado, quando os móveis eram todos tradicionais, né? Aí vem um cara com uns quadradinhos desse aí e faz o maior sucesso. Então, isso, é, eu não me lembro qual é a palavra que eu falei, mas não tem Tá, importância. Tem uma palavra, se eu lembrar, eu te falo, tá bom? tá bom, beleza. Professora, Então vamos lá. Oi, querida. professora, Pode duas falar. coisas. Diga. Eu posso Sim. dizer que o abstracionismo tem predominante as cores primárias e as linhas, tipo, essa coisa mais assim de linhas verticais e horizontais, certo? Só no abstracionismo geométrico. Só no geométrico. O abstracionismo expressivo, olha só as linhas que eu tenho. Eu Uhum. tenho muita diagonal, muita curva, porque aqui ele é irracional e subjetivo. Aqui é racional e objetivo. Tá? O abstracionismo como é que você falou? O primeiro, né? Expressivo é. Isso. Ele influenciou também a arquitetura ou não? Influenciou. Lembra que eu falei das paredes? Quando a gente fala. Vou contar uma historinha, se vocês rirem de mim, eu vou brigar. Mudei para um apartamento muito grande, tinha uma sala gigante, e eu não tinha móvel para aquela sala, eu não vou comprar. Aí eu falei, eu vou pintar uma parede dessa para fechar um pouco o ambiente da sala. E aí eu fiz, sabe essas esponjas de lavar carro? Eu peguei aquelas esponjas de lavar carro, peguei uma tinta em tom ocre e eu passava a esponja ali, tirava o excesso e batia assim suavemente na parede. Só que eu estava ali junto da parede batendo, só para criar um tom mais escuro e fechar um pouco o ambiente da sala. Tá bom, veio me visitar uma amiga que é artista. Ela faz exposições maravilhosas na Alemanha, faz o maior sucesso por lá até hoje. E ela veio a Brasília e foi me visitar. Então eu a convidei para tomar um café, né? Falei, espera só um tiquinho que eu vou botar água no fogo para fazer o café e o pão de queijo para assar. E ela ficou na sala. No que eu voltei, ela falou assim: Abadia do céu, mas que parede maravilhosa. Adorei esses cavalos marinhos aí. Quem fez? Eu, hein? Cavalo marinho? Eu não tinha visto, nunca tinha visto um cavalo marinho. Mas o meu esponjado, quando ela me mostrou, eu passei a observar. Entende? O abstracionismo informal, que é aquele primeiro lá, que tem relação com a música e tudo mais, ele é informal. Eu crio formas de maneira informal, de maneira involuntária. Esse aqui não, é matematicamente perfeito. Concorda comigo? Aqui eu estou sendo totalmente racional. Eu não tenho vontade, não tenho desejo de passar nenhuma mensagem. Eu quero criar um ambiente racional, formal e ponto. Entendeu a diferença? Entendi, professora. Só mais uma coisa. O abstracionismo teve influência de quais movimentos antes dele? Ou não teve nenhum? Teve. Se você pega, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês da pintura em parede, né? Deixa para a história, eles não fazem pintura em parede. Entendeu? Então, assim, a pintura em parede que foi feita dentro da Bauhaus teve uma influência muito grande dos movimentos pré-históricos que também pintavam em parede. Só que lá na pré-história eram figurativos. Ainda que fosse simplificado, era figurativo. E lá na Bauhaus não era figurativo. Tá certo? A gente vai encontrar uma proximidade do abstrato informal
com o surrealismo, porque expressa o sentimento mais íntimo do artista. Quando o artista está fazendo, ele está colocando ali o seu sentimento. Mas quando você está vendo o seu sentimento, não do artista. Entendeu a diferença? No surrealismo, você percebe o que o artista surrealista quer. Né? Se você tem que conhecer um pouco da história do surrealismo, do artista, para você poder entender as obras. Semana passada nós falávamos sobre Salvador Dalí, e eu comentei com vocês que nas obras dele eu tenho insetos invertebrados, porque ele tinha alergia a inseto invertebrado. Então, uma forma dele tratar mentalmente isso era botar isso para fora. E ele fazia isso na sua pintura. A paixão dele pela Gala Placídia, ele também botava isso na pintura. Então, quem conhece a história de Salvador Dalí consegue entender o trabalho dele, tá certo? Quem não consegue, de alguma forma, consegue ver alguma identificação do trabalho dele com o sentimento que você tem. Aqui não. Essa forma aqui é uma forma totalmente racional. Não está aberta para interpretação. Eu tenho aqui quadrado amarelo, vermelho e azul, um preto e só. O que eu posso pensar disso? É algo formal, é retilíneo. Eu não tenho nuances, eu não tenho instabilidade, é algo que é formal. Deu para entender? Deu para entender, gente? Sim, deu para entender. Com certeza. Eu adoro quando fazem pergunta, eu até falei com o Eduardo, falei, gente, será que eles estão gostando? Porque não estão fazendo pergunta, eu adoro quando fazem, viu, gente? Aqui, ó, então eu tenho aqui os armários, né, feitos, o tênis, o vestido, aqui os produtos da L'Oréal, os produtos mobiliário também. Aqui já é a arquitetura. A arquitetura, eu falo mondriânica. Por quê? Porque é o estilo mondriano, tá? É uma arquitetura mondriânica. Aqui também outros ambientes que vão nos remeter muito para o abstracionismo geométrico, que também pode ser chamado, gente, de neoplasticismo. Não esqueçam disso, tá? Neoplasticismo. Bom, Destil teve a influência, né, do abstracionismo. Na verdade, foi aqui, olha, Mondrian foi o responsável pela fundação do movimento neoplasticista, originado a partir da revista Destil, que fala o estilo, né, que chama-se o estilo. Foi um dos grupos de arquitetos holandeses que fundaram uma associação de artistas e um jornal com esse nome na cidade de Leiden, na Holanda, né? E esse jornal teve grande circulação e, assim como a Bauhaus, esse jornal foi perseguido, olha a época, 17. O que imperava lá principalmente na Alemanha, nesse período? Qual era o regime político que imperava ali nessa época? Estava começando a ganhar nazista. Nazismo. E aqui eles pregavam a liberdade de expressão, tá certo? A liberdade de expressão, como é que eu vou falar? A não discriminação a nenhum tipo de raça, de cor, de conhecimento, ao contrário do que pregavam os nazistas, que era a supremacia ariana. Né? Então, eles foram perseguidos pelos nazistas. Não sei se eu falo isso aqui. Olha só, aqui é o tipo de letra que foi criado dentro da Bauhaus e que atendeu ao movimento Destil. A Bauhaus tinha a oficina de tipografia. Lá na oficina de tipografia, eles criavam o que vocês chamam hoje de programação visual. Eles faziam aquela programação visual, criavam tipos diferenciados de letras e era aproveitado para fazer os cartazes da Revolução Russa, os cartazes contra o nazismo, enfim.
pregando, então, uma nova visão, uma visão mais libertária. Tá? Então, por isso eles foram perseguidos. Aqui era a sede do Destil. Esse monumento, um monumento à Terceira Nacional, que não foi concluído, era um monumento feito a partir do uso de ferro, de metal, colorido de vermelho. Gente, o vermelho fala muito para a gente também, quando a gente fala, principalmente na Rússia, era a cor da Revolução Russa, né? Era a cor vermelha. Né? E a gente vai ver na aula que vem, eu vou dar sequência a este assunto, e aí vocês verão que tem tudo uma ligação com esses acontecimentos políticos da época. Bom, tem mais um videozinho aqui que eu quero passar para vocês, rapidinho. Oi, meus amores, olha nós aqui para mais um 50 Fatos. E o nosso homenageado de hoje é o russo querido Vasily Kandinsky. Vasily Vassilievich Kandinsky nasceu em 4 de dezembro de 1866 em Moscou, na Rússia. Um sagitariano amigo, seus pais eram Vasily Silvestrovich e Lídia Ivanovna Tchikeva. Eles se separaram amigavelmente quando o Kandinsky ainda era pequeno. A mãe dele se casou de novo e teve 5 filhos. Vasily originalmente é com V, mas ao longo da vida o Kandinsky preferiu a gramática alemã do nome, que começa com W. Ele nasceu 3 anos antes do Matisse, 6 anos antes do Mondrian e 13 anos antes do Vauclé. A Rússia estava vivendo um momento de melhoras por conta de reformas do czar Alexander II. A família do Kandinsky conta que a bisavó dele era uma princesa da Mongólia. Ele tinha um estilo oriental de ver a vida e até se considerava a reencarnação de um sábio chinês. Ele tinha um sonho de conhecer a China, o que nunca aconteceu. Para o Kandinsky, cada pintura verdadeira é poesia, porque poesia não é feita exclusivamente de palavras, mas também de cores compostas e organizadas. A fonte das duas linguagens é a mesma, elas compartilham a mesma raiz, que é a intuição, a alma. O conceito de ressonância interior que o Kandinsky leva para sua arte é inspirado na tradição chinesa. A ressonância interior dos elementos básicos da criação artística, como a cor, a forma, o som das palavras, são sua aura, seu efeito na alma do espectador, seu significado mais profundo, sua força vital. O Kandinsky foi apelidado pelos amigos de O Príncipe, porque ele era muito elegante, cortês e atencioso com os outros. O pôr do sol no Kremlin em Moscou era uma sinfonia de cores para ele. Ele ficava profundamente movido pelo pôr do sol. Em 1871, a família se muda para Odessa e é onde ele passa a grande parte da sua infância. Ele morava com o pai, mas visitava a mãe todos os dias. Ele teve como tutora a sua tia materna, que falava também alemão. Então ela educou o Kandinsky em russo e alemão. Quando ele tinha 4, 5 anos, ele teve um sonho que ele levou para a vida. Nesse sonho, ele disse que viu um paraíso. E foi tão forte que foi uma sensação que moveu o Kandinsky a vida toda. Quando ele era jovem, o pai dele viu que ele gostava de pintar e colocou ele em aulas de arte. Ele também escrevia poesia, aprendeu música e tocava piano e violoncelo com a sua meia-irmã. A arte é um lugar de presença espiritual para ele e 9 eventos fazem parte dessa descoberta artística. O primeiro é o pôr do sol em Moscou. A sinfonia de cores perfeita influenciou todo o trabalho dele. Segundo, o Monte de Feno do Monet. Essa pintura conversou com ele através das cores. Terceiro, Lohengrin do Wagner. A música fez com que ele conseguisse ver as cores bem diante dos seus olhos. Ele teve uma experiência sinestésica. Quarto, a divisão do átomo. A descoberta de que o átomo não era a menor partícula possível foi esmagadora para ele. 5, quando ele era criança, ele pintou os cascos dos cavalos de preto, achando que ficaria real. Mas ficou um desastre. Ele percebeu que a arte e a realidade são duas coisas diferentes. Sexto, o que era o escuro do Rembrandt. Para ele, essa técnica cria uma espécie de caminho que abre para uma dimensão temporal dentro da pintura. 7, as casas de campo de Vologda, que tem cores vivas, gravuras folclóricas da infância e os ícones nos cantos vermelhos que eram dedicados à oração. 8, ele chegou um dia em casa meio emocionado, viu uma pintura dele virada e achou linda. Mas no dia seguinte, à luz do dia, ela não era tão linda assim. O estado de sonho é vital. E o nono e último evento, aos 13 anos, ele comprou uma caixa de tinta a óleo. Ver as tintas saindo dos tubos era maravilhoso, é como se fossem seres vivos. As cores tinham alma. Aos 18 anos, o Kandinsky voltou para Moscou para estudar direito. Ele amava pintar, mas achava que se dedicar à arte naquele momento seria uma extravagância. Aos 26 anos, o Kandinsky casou com a sua prima Ana e eles partiram para uma viagem de 5 meses
mais a sua vocação, se tornou um pintor. Ele se muda então para Munique, na Alemanha, já que ele era fluente em alemão e a cidade tinha muita música, e lá ele foi estudar pintura. No ano seguinte nasceu seu filho com a Ana, mas o bebê não sobreviveu. Em 1900 ele foi admitido na Academia de Belas Artes de Munique, mas ele achava as aulas um pouco entediantes. Ele preferia pintar ao ar livre do que os nus e as estátuas em estúdio. Ele trabalhou muito nesse período. Logo ele começou a expor em Moscou com frequência. O Jorge Seurat influenciou o Kandinsky quando ele analisa a capacidade dos tons, sombras e linhas de expressar emoções como alegria, calma e tristeza. Ele era frequentemente associado ao cubismo, mas na verdade ele acha que a arte dele e o cubismo são dois caminhos muito diferentes, que foram impactados da mesma forma pelo Cézanne. Para ele, a arte vem da necessidade interior do artista, ela é intuitiva. E o cubismo, ele usa técnicas mecânicas. Old Town foi a primeira tela que ele se sentiu satisfeito e que se manteve significante para ele durante a vida. Ele fez uma viagem ao interior da Alemanha e a paisagem lembrou ele da Rússia. Ele pintou a tela de cabeça no seu estúdio e para ele as sensações eram mais importantes do que a aparência da cidade. Ele começou a escrever críticas para o Moscow Daily News. Com a morte do seu tio, ele herda uma quantia que garante estabilidade para ele continuar pintando. Ele também começa a dar cursos de desenho e abre a sua própria escola de desenho e pintura. Em 1902, ele se apaixonou por uma de suas alunas, a Gabriele Mintzer, com quem ele teve uma relação tumultuada por 14 anos. Ele escreveu mais de 500 cartas para ela durante a vida. O Kandinsky descobriu a teosofia, onde ele aprende o valor da meditação, a relação com a verdade, que podia ser construída a partir do nosso ser interior, mas ele continuou sendo cristão ortodoxo, ia às missas sempre que podia, principalmente na Páscoa, e ele... Vocês viram a relação dele com os sentimentos, né? O que ele sente, como que ele passava isso para a tela. Então, a relação da obra dele com os sentimentos dele eram muito fortes. Isso tem uma associação com o surrealismo. Trata muitos temas cristãos na pintura, como o paraíso, a inundação, o último julgamento. O livro Sounds tem 38 poemas em prosa, ilustrados com 56 gravuras, compostas ao redor do tema da grande ressurreição. O livro inspirou os dadaístas, eles viam o Kandinsky como um precursor do trabalho deles. Ele passou 5 anos viajando pela Europa e pela Tunísia buscando inspiração. O roteiro incluiu Holanda, Tunis, Dresden, Veneza, Suíça, Berlim. A sua tela A Chegada dos Mercadores foi exibida no Salão de Outono de Paris em 1905. Ele tentou expressar a natureza musical russa nessa pintura. Um tempo depois, ele pintou Vida Colorida, que é como uma continuação do... Vocês viram que antes dele ser abstrato, ele era figurativo. Isso aqui é um trabalho figurativo, né? Todo artista tem fases no seu trabalho. Ele começa como figurativo para depois se render ao abstrato. Kandinsky teve um gato chamado Vaska, que em russo é o apelido para Vasily. Em 1909, a estadia em Murnau marca um momento de virada na sua carreira. É quando os temas passam a perder a proeminência em favor de um novo senso de profundidade. Foi nesse momento que ele tomou consciência do poder dos significados internos da arte. A cor, ela não existe só para simular a aparência das coisas, ela também tem uma ressonância interna. Para o Kandinsky, o azul é a cor que nos convida a ir além dos nossos sentidos terrestres, ir em direção ao infinito, enquanto o vermelho é a cor da vida, da essência da... O azul, ele significa contemplação, gente. Por isso que é ir além. Você está contemplando, você está indo muito além daquilo que você está ali na sua frente, né? E o vermelho é vibração, a cor mais vibra, com maior vibração do círculo cromático é o laranja. Tá? A força segura de si mesma. Em 1º de janeiro de 1911, o Kandinsky foi a um concerto do Schoenberg e logo eles iniciaram uma amizade. O Kandinsky queria estabelecer uma ponte entre a música e a pintura e o Schoenberg ele era fascinado por essas analogias e correspondências. O Kandinsky pintou o Impression 3 Concert, inspirado por essa ocasião. Ainda em 1911, o Kandinsky pintou a sua primeira obra abstrata. O único autorretrato conhecido do Kandinsky é uma pintura em vidro em que ele pintou o Saint Vladimir com o seu rosto. Do Espiritual na Arte foi publicado em dezembro de 1911. Ele define princípios de uma nova arte, argumentando que as possibilidades são muito maiores quando se elimina o figurativo, a fidelidade às aparências, se tornando capaz de representar o significado oculto das coisas. O Kandinsky chamou alguns dos seus trabalhos de impressões, que é a observação do mundo, improvisações, que é a expressão da natureza interior, e composições, que é a fusão entre o consciente e inconsciente, interno e externo. O trabalho ele não é diferente
influenciado pelo tema, mas sim pela abordagem da realidade que levou à sua criação. O Kandinsky e o Franz Marc fundaram o grupo Cavaleiro Azul em 1911, que incluía a publicação de um almanaque e a organização de exposições. Mas em 1914 começou a guerra, o Franz Marc morreu em uma batalha e o grupo terminou. Em 1914, o Kandinsky teve que sair da Alemanha. Ele foi primeiro para a Suíça e depois para a Rússia. Ele ficou na Rússia por 7 anos. Em 1917, o Kandinsky se casou com a Nina Andreevskaya e eles ficaram juntos até a morte do Kandinsky. No mesmo ano, nasceu o filho dele, Vsevolod, que morreu em 1920 de uma doença infecciosa. O Kandinsky e a Nina ficaram devastados e nunca falaram abertamente sobre o assunto. Em 1921, ele foi para a Alemanha com um convite do Walter Gropius para conhecer a Bauhaus. Por lá ele ficou até 1933, quando os nazistas fecharam a escola. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a aula dele na Bauhaus. O Paul Klee e o Kandinsky foram professores na Bauhaus durante o mesmo período. E eles moravam na residência da escola e se visitavam com frequência, tomavam um cafezinho juntos. Da Bauhaus em diante, ele se concentrou no estudo das formas e desenvolveu uma teoria que envolve ponto, oval, círculos, linhas, curvas, cruzes, arcos, grades. O Marcel Breuer chamou uma das cadeiras dele de base em homenagem ao Kandinsky, que comprou essa cadeira em uma exposição na Bauhaus. Com o fim da Bauhaus e a ascensão do nazismo, ele vai para Paris, entra em contato com o Duchamp, que ajuda ele a encontrar um bom apartamento, mas por muito tempo ele não conseguia pintar, ele estava desencorajado com tudo. O último quadro que ele terminou foi o Tempered Elan. Ele faleceu em 13 de dezembro de 1944, aos 78 anos. Kandinsky, eu gosto muito dele. Vamos conversar aqui nos comentários. Se vocês tiverem mais fatos para acrescentar, é sempre muito bom. Vocês querem... Gente, eu gosto de passar esses videozinhos, porque eu acho que eles ajudam, complementam o conhecimento, coisas que não foram ditas ou que não foram entendidas com a forma que foi explicado, de repente é entendido através da outra explicação. Pergunto a vocês, alguma dúvida, alguma ponderação, alguma pergunta? Não. Não, professora. Será que dá tempo da gente fazer? Eduardo? Eduardo não está aí. Oi, estou aqui sim, é porque eu estava com o microfone fechado. Dá tempo de fazer esses exercícios? É você que sabe, com os meninos, porque como eles perguntaram bastante, acho que dá para avançar um pouquinho com eles. O que vocês acham, galera? Querem avançar um pouquinho? Pode avançar. Eu acho bom. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu não tenho preguiça, não. Bora. Então, É, tá só aqui. 50 questões. Não, pouca coisa. E a hora que vocês cansarem... Ó, Tô brincando, professora Rocha aí. arrocha aí. Bora, vamos arrochar. Ao tratar do abstracionismo em correta afirmativa, refere-se às formas de arte não administradas pela figuração e pela imitação do mundo, ou seja, não representam objetos próprios da realidade concreta. Certíssimo. O abstracionismo geométrico recebeu influência do romantismo e do pontilhismo. Completamente errado esse item. Vocês podem copiar o gabarito, depois vocês, se quiserem imprimir para, enfim, não sei. Ou então façam de alguma forma que depois vocês saibam o gabarito. Então, o item B é incorreto. Refere-se às formas de arte não administradas pela figuração e pela imitação do mundo. Já está falando isso no item A, é certo. Divide-se em tendências, abstracionismo lírico e geométrico, certo? Esse abstracionismo lírico, gente, é o abstracionismo do Kandinsky. Ele pode ser chamado de lírico, de informal, e o outro me fugiu o nome. São três formas. E o abstracionismo geométrico pode ser chamado de neoplasticismo. Tá? Olha bem esse quadro aí. É o quadro com arco preto. É um óleo sobre tela que é do Vasilij Kandinsky. Sobre o artista e a pintura, é correto afirmar que Kandinsky passou à história como o criador da pintura abstrata. Esta obra ilustra a chamada abstração lírica, abstracionismo expressivo.
Certo. Kandinsky foi o responsável pelo plano de propaganda monumental, projeto de arte soviética, desenvolvido pelo governo de Stalin. Essa obra é um exemplar do chamado realismo soviético. Errado. Kandinsky foi o grande mentor do impressionismo. Sabemos que não foi ele, foi Claude Monet. Errado. Kandinsky foi um pintor austríaco, idealizador do simbolismo geométrico. Errado. Paul Gauguin seria mais correto. Kandinsky foi o mais selvagem dos pintores, tendo sido criador de uma arte absolutamente pessoal. Esta obra expressa a inquietação, dor e angústia. Muito pelo contrário, a obra dele é alegre, né? Com relação à arte abstrata, assinale a opção correta. Vamos lá. A ausência de relação imediata entre formas e cores de um ser é uma das características dessa arte. Está correto. É a letra A. Vamos ver por que os outros são errados. Uma pintura abstrata narra figurativamente cenas históricas e mitológicas. Se é abstrato, não é figurativo. O abstrato ele não é vinculado a nenhum tipo de mitologia, de história, de contos, nada. Pablo Picasso pode ser considerado como um precursor da pintura abstrata? Não. Existem alguns pensadores que tentam associar a geometrização ao cubismo, ao abstracionismo geométrico, mas é errado, tá? As obras abstracionistas têm forte ligação com a literatura do início do século XX. Bom, que eu saiba, é errado. Eu não vejo nenhuma ligação da arte abstrata com a literatura. O abstracionismo, um movimento artístico que surgiu na Europa após o término da Segunda Guerra Mundial, foi marcado pelas seguintes características. Após o término da primeira, eu acho. Não foi da segunda, não. A maioria das pinturas era figurativa, já está errado. Né? Já podemos parar por aí, já está errado. As pinturas exibiam formas obtidas pela somatória de pequenos pontos, isso é pontilhismo, então está errado também. A principal característica das pinturas do movimento resume-se na ausência de relação direta entre formas, cores e formas e cores de um ser ou objeto. Certo? Letra C é a correta. As formas eram figurativas e os temas principais eram autorretrato. Letra D errado. Não trabalhava com formas figurativas, já falamos. As formas usadas pelos artistas do movimento se caracterizavam pela aplicação do conceito geométrico. Só se tivesse dito lá em cima que é abstracionismo geométrico. Quando eu falo só abstracionismo, eu normalmente estou ligando ao abstracionismo de Kandinsky, tá? Quando eu falo neoplasticismo ou abstracionismo geométrico, é o Pietro Mondrian. Conforme o crítico de arte Fernando Cocciarelli e Ana Bella, sei lá, ao abordar o tema abstracionismo geométrico informal, a vanguarda brasileira nos anos 50, julgue os itens abaixo. A construção de uma pintura abstrata geométrica não é necessariamente tributária, como a de uma pintura figurativa, de uma atração exercida pela linha horizontal inferior. Não sei o que ele quer dizer, gente, aqui com tributária, tá? Eu vou olhar isso aqui e respondo para vocês na próxima aula. Tá? Eu não sei o que ela quer dizer tributária, mas vamos ver os demais. As cores e tonalidades de uma pintura figurativa abstrata geométrica são suscetíveis de combinações expressivas que a pintura figurativa, por definição, não pode conhecer. Tal arranjo de cores que parecia falso numa pintura primitiva torna-se, pelo contrário, perfeitamente coerente e legítimo numa pintura abstrata, porque o pintor realizou nele a expressão de um sentimento plástico particular a ele correspondente. Certíssimo, tá? Numa pintura abstrata geométrica, não se pode identificar as imagens de objetos pertencentes ao mundo real. Errado.
Nós vimos que o abstrato geométrico são formas geométricas perfeitas, né? Então, são quadrados, retângulos, isso é familiar para todos nós. A pintura abstrata geométrica não é suscetível de constituir-se em zonas de atração, em toda a extensão do suporte que é aplicada. Errado, porque ela é aplicada em zonas diferentes. Ok? Vamos lá. Os pintores Paul Klee e Vassily Kandinsky foram mestres convidados a pintarem, a ministrarem aula em que escola, gente? Responda para mim essa aí. Letra E. Letra E, Bauhaus, muito bem. Falamos sobre ela, né? Estourei. Estourou. Parabéns, meu amigo. E a gente, hoje pela manhã, eu estava dando aula aqui, e os alunos fazendo atividade, e caiu uma mensagem no meu celular, eu olhei enquanto os alunos estavam fazendo atividade. Era uma ex-aluna minha falando que as aulas que nós tivemos no terceiro ano é que estão ajudando ela agora, que ela está fazendo arquitetura, e que não entende nada do que o professor explica, que é um linguajar muito elevado, e ela tem dificuldade de entender. Então, gente, é muito legal isso, porque dá um retorno para a gente que a gente se fez entender, né? Bauhaus cai muito em vestibular, tá? Piet Mondrian, composição com vermelho, azul e amarelo, óleo sobre tela, 1930. Assinale a opção correta com referência à imagem representada e ao estilo de arte que o autor representa. Observa-se nessa obra como os artistas no início do século XX procuravam novas formas de expressão, misturando fantasia e realidade. Aqui tem algum tipo de fantasia, gente? Não. Não. Então o item já está errado. Artistas como Pietro Mondrian representavam em suas obras emoção e angústia. Tem emoção e angústia aqui? Não. Né? Na pintura retratada, percebe-se claramente que o artista, por meio de linhas na vertical e na horizontal, criou uma ordem precisa e mecânica. Certíssimo. Na obra do artista, identificam-se formas geométricas, as quais fazem referência à abstração absoluta. Se fosse abstração absoluta, não teria forma geométrica. Porque a forma geométrica é uma forma que eu consigo entender que forma que é. Não é uma abstração absoluta que eu não consigo compreender o que está sendo apresentado ali. Olha, acabou. Foi rápido demais, né? Ficou alguma dúvida, gente? Não. Acho que não. Olha, eu gosto muito quando vocês perguntam, quando vocês participam. Se quiserem que mude a dinâmica da aula, pode falar, tá certo? E que a gente vai experimentando uma forma melhor de vocês compreender. Ok? Beleza. Tá bem? Beleza. Então.